Bom dia, paz e bem. O segundo subsídio, indicado pela Arquidiocese de Brasília, para servir de apoio às questões que serão respondidas no dia ali da Assembleia Paroquial, é o Pilar da Palavra. O Pilar da Palavra tem por tema dois elementos importantes para a Igreja Católica, sendo que o primeiro é a iniciação à vida cristã, voltada para a ministração dos primeiros sacramentos, o batismo, a Eucaristia e a Crisma, recordando que esse termo indica um caminho espiritual a ser percorrido por quem abraça a fé cristã. E que o adjetivo cristã associado ao substantivo vida faz uma referência direta à imitação de Jesus Cristo, em seu modo de ser, de viver e de agir. Já o segundo elemento se refere à animação bíblica da vida e da pastoral, e requer, nas palavras de Dom Aloysio Dille, bispo de Santa Cruz do Sul, uma constante busca de ter a Sagrada Escritura como alma, como vida de toda a ação evangelizadora da igreja. Não simplesmente justaposta às outras pastorais, mas como fonte da animação da vida e da pastoral inteira, tendo a palavra de Deus como inspiração de todo ser e agir evangelizador eclesial. Segundo Dom Aloysio, a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura suscita, forma e acompanha a vocação e a missão de cada discípulo missionário de Jesus e orienta todas as ações organizadas na igreja. O lema escolhido pelas diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil foi retirado dos Atos dos Apóstolos, que expressa bem a vida das primeiras comunidades cristãs que surgiram logo após os eventos pascais. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. O Pilar da Palavra tem como ponto de partida a experiência das primeiras comunidades cristãs, conforme relatam os Atos dos Apóstolos. Como viviam ali sob a dominação do Império Romano, os primeiros cristãos não tinham liberdade para expressar a sua fé. Por isso, concentravam-se nas casas, onde se reuniam, se ajudavam, se fortaleciam na vivência missionária. E no que viria a caracterizar o cristianismo como a religião da alteridade, de uma vida dedicada ao outro, as primeiras comunidades tinham um caráter fortemente comunitário, em que os cristãos ouviam juntos a palavra de Deus, deixando-se por ela iluminar-se. Iluminados pela palavra, que era a base fundamental das primeiras comunidades, os primeiros cristãos discerniam sobre a experiência de Deus em sua vida, conscientes de que a fé provém da escuta. E se existe algo que é comum a todas as religiões, é a busca do homem por Deus. No que é algo singular no cristianismo, no caminho da experiência de fé, é Deus que toma a iniciativa, que primeireia, assim como diz o Papa Francisco, de comunicar seu desígnio salvífico de amor, cabendo ao ser humano escolher e responder ao dom de Deus. Então, a resposta a Deus, a esse infinito amor de Deus, ou seja, o amor de Deus é uma via de mão dupla. Se nós recebemos o amor de Deus, temos que também dar uma resposta de amor a Deus. Então, essa resposta a Deus que comunica ao homem o seu amor, através da pessoa de Jesus Cristo, de um modo absoluto, implica uma conversão de vida, uma configuração a Cristo, tornando-se discípulo missionário. E todo esse processo que se caracteriza como iniciação à vida cristã supõe um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, a se dar principalmente na celebração da palavra de Deus e através da lectio divina, ou seja, da leitura orante. As pequenas comunidades são formadas por poucas pessoas, a fim de que se conheçam, partilhem a vida e se cuidem mutuamente. As mesmas se tornam ambientes propícios para a acolhida dos que buscam a Deus. Para se formar uma pequena comunidade, pode-se contar com o apoio de pessoas que já atuam em pastorais e movimentos, proporcionando uma experiência mais comunitária de discipulado. A fim de ajudar as pequenas comunidades em sua caminhada, a paróquia poderá criar materiais com conteúdos para reflexão, oração e partilha. O processo de iniciação à vida cristã é precedido de um outro processo, o da evangelização, que suscita no evangelizando o desejo de ter um encontro com Deus. Portanto, a iniciação à vida cristã tem como ponto de partida o encontro com a palavra e a experiência de vida fraterna na comunidade, fomentados pela evangelização. Pelo sacramento do batismo, somos inseridos na vida cristã, o qual nos confere uma dupla pertença: a Jesus Cristo, ao qual somos chamados a nos configurar, e a Igreja, na qual nos incorporamos como filhos de Deus. Esse é o primeiro sacramento da iniciação à vida cristã,
sendo, portanto, porta de entrada para todos os outros sacramentos. Cabendo ressaltar que o mesmo imprime caráter, razão porque não pode ser repetido, pois nos insere no corpo místico de Cristo como povo sacerdotal. Chamada a ser iniciadora da vida cristã por excelência, no contexto do projeto do Papa Francisco de uma Igreja em Saída, a comunidade eclesial deve tomar a iniciativa de ir ao encontro das pessoas, devendo testemunhar com seu estilo de vida, de forma convincente, o amor de Deus por elas. Às vezes a gente se alegra ali que a igreja está toda cheia, né? A igreja está lotada, e se esquece de olhar aquela cadeira ou aquele banco vazio ali, aquele espaço no banco que está vazio. E é exatamente isso que a gente deve se preocupar, porque tem alguém lá fora que está precisando de ser evangelizado e trazer para dentro da igreja para ocupar aquele espaço vazio. Então, ao invés da gente se alegrar com a igreja cheia, vamos nos preocupar com aquele espaço que está vazio ali dentro da igreja e que são destinados a pessoas que precisam ser evangelizadas. Então, deve-se ter a consciência, né, de que toda a iniciação cristã é um caminho de conversão, havendo de ser realizada com a ajuda de Deus e da comunidade eclesial. Visando a formação dos discípulos missionários, aqueles que se dedicam a promover a iniciação à vida cristã devem assumi-la com decisão, com coragem e criatividade, cientes de que ela renova a vida comunitária, despertando o seu caráter missionário. Para isso, são necessárias novas atitudes evangelizadoras e pastorais, de modo a capacitar aqueles que se ocupam da catequese e demais formações no âmbito da paróquia. A iniciação à vida cristã e a palavra de Deus estão de tal forma ligadas que uma não pode ocorrer sem a outra. No duplo processo de iniciação e formação dos agentes evangelizadores, compondo todo o itinerário sob a luz da Sagrada Escritura e da liturgia, deve-se considerar as etapas que lhes são próprias, que corresponde aos 4 tempos do antigo processo catecumenal. O querigma, que é o primeiro anúncio, ou o anúncio central da fé, o núcleo da mensagem cristã. O catecumenato, que consiste na formação continuada da iniciação cristã. A purificação e iluminação, que é um tempo consagrado a fim de preparar de modo mais intenso, mais pleno, o espírito e o coração dos catecúmenos ou catequizandos, para celebrar os sacramentos. E mistagogia, que consiste na introdução do catequizando ao mistério pascal, à vida, paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, na verdade, toda a catequese não deixa de ser mistagógica. Desde o início ao fim, ela anuncia o mistério, principalmente desse Deus que se encarna no seio da humanidade. Então, esse itinerário de iniciação e formação dos agentes evangelizadores tem por base a Sagrada Escritura e a liturgia, e tanto educa para a escuta da palavra, como para a oração pessoal. E, consequentemente, como não pode ser diferente, também desperta para o compromisso comunitário e social, ou seja, o compromisso com a fé. Nada mais contrário à igreja, à fé cristã, de uma fé desvinculada na prática, desvinculada de um compromisso, sobretudo o compromisso com o outro. A Sagrada Escritura é patrimônio comum de todas as igrejas cristãs. É importante que ela se torne sempre fonte inspiradora de oração comum, de fraternidade e conversão. Pois é através dela que, para além de suas confessionalidades, ou seja, para além da diversidade, da multiplicidade de igrejas que existe hoje, além da Igreja Católica, tantas outras igrejas protestantes e neopentecostais que existem, os cristãos são convocados a se unirem por meio do diálogo, buscando na prática ecumênica seu único Senhor e caminhando para a superação do escândalo da divisão. Lembrando que o escândalo da divisão é um empecilho para a evangelização, porque todos anunciam, às vezes até para uma mesma pessoa, no mesmo dia, um Cristo diferente, como se Cristo fosse multifacetado, como se Cristo fosse dividido. Então é preciso católicos e evangélicos e neopentecostais se unirem em torno do que vai anunciar, para não anunciar um Cristo dividido. Então, tendo como base a Sagrada Escritura, o fundamento, tendo o querigma como o conteúdo a ser anunciado no momento da evangelização, nós não vamos dar contra-testemunho cristão para as outras religiões, para as pessoas de outras religiões.
Então, para a formação de discípulos missionários, torna-se urgente conduzir as pessoas e as comunidades à lectio divina, ou leitura orante da palavra de Deus, uma leitura meditada da palavra de Deus, de contextualizar a palavra de Deus com a própria vida e com o contexto, com a realidade na qual você vive. Porque a palavra de Deus não é uma letra morta, não é uma mensagem formal ali para você ler num sentido literal, um simples instrumento de estudo. Não. A palavra de Deus, ela nos convida a uma mudança de vida, ela nos leva a um compromisso com a nossa fé. Então, a formação de discípulos missionários, ela se dá em nível individual e em nível comunitário. Em nível individual, é preciso fomentar uma intimidade. Em nível individual, é preciso, através da formação, fomentar uma intimidade com Cristo e a oração. Pois não basta ler a Bíblia, pois a compreensão da mesma exige uma profundidade maior a se dar por essa intimidade com Cristo e pela oração. E em nível individual é preciso não cair na tentação da interpretação subjetiva da Bíblia. Porque o que fez com que os protestantes se dividissem foi exatamente as pessoas terem ali a sua liberdade de interpretar a Bíblia do seu jeito. E cada um interpreta a Bíblia do seu jeito, por isso também tem tantas igrejas. Na nossa igreja católica, não. É preciso ali não dissentir com o que ensina o magistério da nossa igreja. Nós podemos refletir sobre a Bíblia e tudo, mas nós temos até um ponto onde nós podemos ir na nossa reflexão, inclusive na reflexão teológica. O teólogo não pode fazer tudo o que quer. Ele tem um ponto de flexibilidade, mas não pode ultrapassar aquele ponto de flexibilidade. Até um certo ponto ele pode ir, a partir dali ele não pode ir mais. Então é preciso um caráter comunitário aí na interpretação da Bíblia. Então, para isso, é preciso abrir a mente e o coração para fazer dela alimento que toca o coração, nutrindo o espírito e transformando a vida, sendo o critério da experiência comunitária e da ação missionária. Então, mesmo quando eu estou sozinho, lendo ali a Bíblia, eu estou fazendo isso com caráter comunitário, porque sou igreja, eu participo de uma determinada comunidade eclesial, é toda a comunidade que ora naquele momento que eu estou sozinho ali, recolhido no meu quarto, fazendo uma leitura orante da Bíblia. Então, eu preciso não perder esse caráter comunitário para a gente não cair nas tentações dos individualismos, inclusive até de transformar a palavra de Deus numa ideologia. Em nível comunitário, nós temos que a leitura orante comunitária evita o risco de uma abordagem individualista, em linha contrária ao verdadeiro sentido da palavra de Deus, que nos é dada para construir comunhão, unindo a todos nós na verdade em nossa caminhada para Deus. Nada mais estranho ao cristianismo do que uma caminhada solitária para Deus. Essa caminhada, ela se dá de forma comunitária. Basta lembrar ali os discípulos de Emaús. Eles voltavam os dois para casa. Então, sempre esse caráter. Jesus envia 2 a 2. Sempre o caráter comunitário. Até o Pai Nosso, O Pai Nosso, o nosso, ou seja, já implica ali que não é só um Pai meu, não é um Pai de todos. Então, em tudo nós vemos que o cristianismo ele tem um caráter fortemente comunitário. A palavra de Deus constrói duplamente a comunidade e a igreja, a razão porque o texto sagrado deve ser sempre abordado na comunhão eclesial. Então, o contato de modo intenso, vivencial e orante com a palavra de Deus confere um caráter de formação disciplinar a uma comunidade reunida, um encontro com a Cristo. Então, gente, olha, nada melhor para a vida espiritual, para se construir uma espiritualidade de quem se conforma à pessoa de Jesus Cristo, do que a lectio divina, uma leitura orante, de forma a contextualizar a palavra de Deus com a nossa própria existência. Apenas para gravar aqui, para fazer memória, a igreja edificada sobre o pilar da palavra, funda-se sobre a palavra de Deus, nasce e vive dela. O néctar que corre ali, toda a energia que o missionário precisa, a própria igreja precisa e se nutre, é dessa palavra de Deus. É o que vai dar força, dar vitalidade à igreja. E a razão de existir da igreja é a palavra de Deus. Então o povo de Deus encontrou sempre nela a sua força e também hoje a comunidade eclesial cresce na escuta, na celebração e no estudo da palavra de Deus.
Então, nada de Bíblia aberta em casa, empoeirando ali, sem você ler pelo menos um versículo por dia. Então, essa centralidade da palavra na vida das comunidades cristãs é fundamental para a identificação e configuração com a palavra que se fez carne, ou seja, o próprio Cristo, né, o Verbo encarnado. Por isso, a Sagrada Escritura precisa estar sempre presente nos encontros, nas celebrações e nas mais variadas reuniões. Então, que a Sagrada Escritura seja luz para nós nesse momento aí que nós temos para realizar a nossa Assembleia e respondermos a contento, né, as perguntas que serão feitas no dia da Assembleia. Muito obrigado, que Jesus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.